Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao projeto Direito no Ensino Médio. Esse aqui é mais um capítulo, né, mais um episódio. Meu nome é Judá, eu sou professor do Instituto Federal do Paraná, no Campus Palmas. E aqui no Campus Palmas, além de um bacharelado em Direito, de uma faculdade de Direito, a gente tem também o curso Técnico em Serviços Jurídicos, que é um técnico integrado ao ensino médio. E eu, por exemplo, sou professor não só na graduação, mas também para o ensino médio, né? Dou aulas para o ensino médio, para o primeiro ano do ensino médio, que é uma galerinha de 14, 15 anos, para quem eu estou gravando essas entrevistas aqui com várias pessoas que exercem carreiras jurídicas. Só que, se essas entrevistas são gravadas imediatamente por meus alunos, imediatamente esse material pode ser usado também para alunos do ensino médio em geral, que eu acho que é bem interessante que saibam sobre as instituições, sobre os direitos que a gente tem aqui no Brasil. Então, se você é professor do ensino médio, sinta-se muito à vontade para divulgar esse material. Eu, como professor do ensino do Instituto Federal do Paraná, a minha carreira é a carreira EBTT, que é do ensino básico, técnico e tecnológico. A carreira EBTT ela é bem semelhante à carreira do Magistério Federal. A gente pode, por exemplo, como professor EBTT, dar aula na graduação, no mestrado, no doutorado, só que, diferente de um professor do Magistério Federal, eu posso dar aula também no ensino médio, como vocês veem aí, pelo que eu já falei um pouco desse projeto. Então, essa é uma carreira bem ampla. Eu já aproveito também para divulgar um pouquinho para quem quiser vir para os institutos. Tem uma carreira muito interessante que permite uma verticalização do ensino até maior do que aquela das universidades federais. Mas, enfim, né? Nossa convidada de hoje aqui é a Larissa Menini Alfaro. Eu quero só apresentar ela um pouco. Tudo bom, Larissa? Oi, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço pela disposição, imagine. Eu quero só te apresentar rapidinho antes da gente começar a conversar sobre a tua profissão, que aí é por que você está aqui, né? Então, a Larissa, pessoal, ela teve uma trajetória muito interessante, não só profissional, que é porque ela está aqui, mas também uma trajetória acadêmica que não pode ser negligenciada, né? Ela, em termos de formação, ela é graduada pela Universidade Federal do Paraná e, na graduação, ela fez parte do grupo PET Direito, que era um grupo já para formação de pesquisadores, de professores, do qual eu mesmo fiz parte também. E fui colega dela lá, foi de lá que eu conheço ela, da faculdade do PET em particular, né? Acho que foi bem legal aquela época. E depois, em termos de formação, e depois, Larissa, se eu errar alguma coisa, você me corrige, tá? Pode ficar. Pode deixar. Estou só concordando. Depois, assim, em termos de grau, né? Não sei se em termos temporais foi assim também. Ela é pós-graduada, fez uma especialização na Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região. Fez uma pós ali. Eu creio que sobre questões do Poder Judiciário, da Justiça Trabalhista mesmo. Não sei exatamente que assunto tratava essa especialização, mas sei que ela também fez mestrado na própria Universidade Federal do Paraná, que é um dos melhores programas de pós-graduação do Brasil, e fez mestrado ali mais na área do direito do trabalho mesmo, que sempre foi a área dela. Ou ao menos, se eu me lembro bem, era na área do direito do trabalho, que saiu até um livro publicado aí, eu lembro. Foi, sim. E eu lembro da Larissa que desde a faculdade ela sempre foi da área do direito do trabalho, né? Sempre com livros ou vademecums específicos assim, debaixo do braço, sempre sobre direito do trabalho, sempre estudou isso, né? Não é à toa que logo que ela se formou, na graduação, ela logo passou no concurso de analista judiciária da Justiça do Trabalho. Eu acho que foi em 2013, se não me engano. Então, desde 2013 até agora, uns 7 anos aí já, ela é analista judiciária, né? E é por isso que ela foi convidada para falar para a gente aqui sobre esse cargo, né? Sobre a experiência dela, enfim, sempre na linha do que a gente tem feito nesse projeto. Então, Larissa, se você puder falar um pouco para a gente, né? Dar o contexto, né? Desse cargo de analista, em geral falando, e contextualizar, né, um pouco, depois você fala da tua experiência também, mas primeiro desse cargo, o que é esse cargo de analista, né? Falando aí para o pessoal do ensino médio. Oi, Judá. Bom, obrigada pela apresentação e pelo convite de novo. Estou feliz de estar aqui, de repente poder contribuir aí para o pessoal do ensino médio que tem algum interesse no aprender direito, né? É muito interessante essa iniciativa e essa
possibilidade de aprender como é que funcionam as instituições antes da faculdade, né? Eu, particularmente, fui aprender isso tudo depois que eu entrei na faculdade, eu entrei completamente perdida. E, bom, é isso, eu sou analista faz 7 anos, eu entrei em 2013 mesmo, foi um ano depois de formada. E eu sou vinculada à Justiça do Trabalho, né? Eu sou analista do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que é aqui do Paraná. Bom, a Justiça do Trabalho, como você mesmo disse, desde a faculdade eu já tinha interesse em direito do trabalho, então, assim que eu me formei, eu sabia que eu não queria advogar, eu não tinha... Eu sempre pretendi carreiras públicas, então eu quis prestar concurso. Primeiro prestei concurso de uma maneira mais assim abrangente, depois que eu resolvi focar na carreira trabalhista. E na época eu até ficava em dúvida entre a carreira de auditor do trabalho, mas acabou abrindo o edital do TRT, né? E era uma carreira muito interessante para mim. Eu tinha essa vontade de trabalhar, eu nunca tinha feito estágio no judiciário, então eu não sabia exatamente como que seria. E desde que eu entrei, eu fui direto para o lugar que eu estou, que é na segunda instância. Quando eu passei no concurso, eu queria ficar em Curitiba, que eu sou daqui de Curitiba, e aí eu acabei distribuindo currículos porque o lugar que eu estou com um desembargador, né, na segunda instância, ou seja, depois de haver uma sentença, as pessoas entram com recurso daquela sentença e vai para o segundo grau julgar aquele recurso, ou reformar a sentença, ou então manter a sentença, pode haver recurso de ambas as partes, enfim. Essa função é uma função de indicação do desembargador do trabalho, porque a gente ajuda, auxilia na redação da minuta, né, pro desembargador, porque a quantidade de processos que vem para cada desembargador é impossível que ele faça sozinho, realmente, né, não tem como, o judiciário não trabalha hoje sem servidores, embora, evidentemente, que a gente esteja lá contribuindo para os juízes, para os desembargadores. E enfim, eu trabalho lá fazendo isso, ajudando na redação de minutas. Eu posso dizer que eu aprendi muito desde que eu entrei. É um cargo que ele é muito interessante. O cargo de analista, na verdade, ele te permite uma grande... É muito amplo o que você pode fazer no tribunal. Existem analistas que vão para o setor administrativo, então vão para o setor de admissão, vão para o setor de pagamento, vão para o setor da biblioteca, existem servidores lotados aí. Mas a grande maioria está no que a gente chama de atividade fim do tribunal, que é trabalhar ou em varas do trabalho, né, seja auxiliando o juiz na redação de sentenças ou de decisões, de despachos, seja fazendo atendimento, seja fazendo cadastramento de processos, ou então também no segundo grau, que é onde eu trabalho, que é daí ou nas turmas dos tribunais, que deve fazer essa autuação de processos, vai fazer toda essa parte mais administrativa também, mas mais ligada, né, à atividade fim, ou então em gabinete mesmo, que é o meu caso. Eu posso dizer que eu aprendi muito, muito trabalhando no tribunal. Eu entrei, assim, eu lembro que quando eu entrei eu ficava super nervosa, porque é uma responsabilidade muito grande. Claro que o voto é do desembargador, então eu sempre tive muito essa possibilidade de perguntar para o meu chefe, e justamente essa troca que me fez aprender tanto exercendo esse cargo. No Tribunal Regional do Trabalho, na Justiça do Trabalho, pelo menos aqui, não existe, não é que nem o Tribunal de Justiça, a gente não tem uma distinção de matéria, porque na Justiça comum, muitas vezes o juiz é especializado em determinado tema, uma vara do trabalho, uma vara criminal, uma vara civil, uma vara... E na Justiça do Trabalho, no segundo grau, não é assim. A gente recebe tudo de tudo, então são processos, assim, bem amplo, né, o leque de matérias que a gente tem contato. E eu acho que é uma chance muito grande de aprender mesmo, existe uma responsabilidade também, então a gente tem que assumir aí né, aparecem assuntos diversos e é muito legal porque a gente tem como conversar com os colegas, eu aprendi muito assim, o meu chefe sempre foi muito aberto, sempre foi muito, ele gosta de ensinar, ele é professor também, então eu acho que tem essa troca muito, muito legal. E, enfim, é isso. Eu não sei se existe alguma dúvida, o que eu falei foi, foi esclarecedor. Difícil Não, falar, porque é uma não, carreira claro. muito. Uma coisa que você gosta de fazer, né? Daí você quer, tem muitas coisas para falar, naturalmente, né? Mas assim, tá legal o que você falou, com certeza.
Eu acho que é legal, né, que você, em particular, trabalha na segunda instância, né, ou seja, num tribunal. Porque tem os juízes de primeira instância, eles falaram já aqui com o André Carias de Araújo, que era juiz da vara de família, é uma vara de primeira instância, né, o juiz da primeira instância. Se alguém não concorda com uma decisão de um juiz de primeira instância, a pessoa vai lá e recorre, né, faz um recurso, uma apelação, um agravo, para o tribunal, Isso. né, para a segunda instância. Daí o tribunal não é mais só um juiz, são vários, né? É um órgão colegiado, como se diz, porque são vários Isso. juízes, e você, como assessora, né, vai lá e ajuda não só a fazer as minutas das sentenças, né, das deliberações do tribunal, mas também os votos, né, do desembargador, né, que é esse juiz de segunda instância. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Isso aí, isso aí. O juiz, no caso o juiz de trabalho, né, como eu trabalho na justiça trabalhista, ele vai julgar, sentenciar aquele caso, então a pessoa entra com uma ação, vai ter toda a instrução que a gente chama, que é a produção de provas, vai ouvir testemunhas, vai trazer documentos, e esse juiz vai proferir uma sentença, e as partes, né, uma das partes ou as duas partes, podem ficar insatisfeitas com aquela decisão por qualquer motivo, seja porque não concordam com aquilo que o juiz decidiu, seja porque existe entendimento diferente, enfim, pode ser um erro fático do juiz, que todo mundo é humano, todos estão sujeitos ao erro, ou então pode ser simplesmente uma discordância daquilo que ele entende, né? Eu não concordo com o entendimento do juiz e eu vou buscar uma nova decisão, né? Esse é um direito que até se discute, assim, não, é um direito da parte ter essa revisão do julgamento, né? Assim, partindo desse pressuposto que o juiz nem sempre vai estar certo. Então, quando vai para o segundo grau, o tribunal é dividido em turmas, são 7 turmas, o meu chefe, ele está vinculado à terceira turma, quando eu entrei era a quinta turma, então foi interessante que a gente passou por esse processo de mudança de turma, aí muda a composição, porque o que acontece? Cada turma ela é composta por 4 desembargadores, e todos os julgamentos são sempre feitos por 3 desembargadores, então é designado um relator, né? Então, assim, entra com recurso, vai para o relator. O relator é que vai analisar esse recurso, ele vai fazer o voto, ele vai, digamos, olhar essa decisão, a parte recorreu, digamos que foi condenado ao pagamento de horas extras, daí a empresa recorre e fala, não, não são devidas horas extras, não. Ou então, houve reconhecimento de um vínculo de emprego, a parte fala, não, não teve. Ou então, a parte, o contrário, alguém entra pedindo, olha, eu trabalhava para essa pessoa, não tinha minha carteira assinada e eu era sim empregado, porque sim, eu estava seguindo, tinha todos os requisitos de emprego, por exemplo, mas não era reconhecido, minha carteira não era assinada, minha CTPS não era assinada, ou então nunca usufrui férias, enfim. E isso é rejeitado no primeiro grau, a parte pode recorrer, né? E, inclusive, na Justiça do Trabalho, embora ainda seja um pouco, cada vez mais incomum, é possível que a parte entre direto, né, sem advogado com o processo. E no segundo grau também é acessível sem advogado. Você pode ir na vara do trabalho, o trabalhador pode ir e falar, olha, eu trabalhava para a empresa tal, eu acho que eu tenho direito a férias, etc e tal, e não recebi. Existe um procedimento na vara, eu não tô tão familiarizada, porque eu entrei direto no segundo grau, então não vivenciei essa, como que é, né, essa redução a termo, que eles chamam, quando a parte chega lá pessoalmente na vara e diz, olha, que eu não recebi minhas férias, minhas verbas rescisórias, por exemplo, então é possível que esse processo corra sem advogado. Mas a maioria absoluta dos casos são com advogados já, até porque há mais complexo, cada vez mais complexo, né, o processo em geral, o processo trabalhista também. E daí, no segundo grau, o relator, então, ele vai elaborar essa minuta, que a gente tem, auxilia, né, faz, claro, de acordo com o entendimento do meu chefe, do desembargador a qual eu estou vinculada, ele vai fazer essa correção, ele que vai assinar. Vai ter um desembargador que vai fazer a revisão, no caso, ele vai analisar esse processo, esse voto, e vai dizer se ele concorda ou não, ele pode abrir divergência, aí o terceiro votante vai saber, digamos, são 3 justamente por isso, porque se houver uma divergência ali, vai prevalecer, pode ser uma decisão unânime, todos eles concordarem com aquela decisão, ou pode ser uma decisão por maioria de votos, às vezes o relator vai ficar vencido, às vezes então o revisor vai ficar vencido, enfim, é propiciado que no segundo grau, então, seja esse julgamento colegiado, e, enfim, daí o processo, existe a possibilidade da parte ainda recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, só que daí só matérias de direito que a gente fala, né? A segundo grau é o último que a gente discute os fatos, digamos assim. Então é interessante, porque eu não trabalhei no primeiro grau, mas assim, estou familiarizada
né, como é o trabalho, porque a gente, quando pega o processo, ele já vem sentenciado, né? Já vem com a decisão e vem com o recurso. E acredito que, assim, na primeiro grau existe uma... Geralmente a decisão, elas são mais... Envolve mais temas, né? Porque envolve todos os temas que foram pedidos pela parte ali, quando ela entrou com aquele processo. A gente já fica restrito àquilo que foi que a parte recorreu, né? Então, digamos, a parte entra pedindo reconhecimento de vínculo, horas extras, férias, 13º, e ela pode recorrer só de um tópico, só das horas extras que foram rejeitadas. Então, a gente vai analisar só aquele tópico. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser uma análise bem aprofundada, porque o segundo grau é a última chance de você discutir os fatos, se eles ocorreram ou não, se houve a prestação de horas extras ou não, esse cartão de ponto juntado, ele é válido, ele representava tudo que o trabalhador trabalhava, ou então era aquele caso de que a parte bate ponto às 6 horas, mas continua trabalhando. Esse tipo de debate, se é válido esse documento, se não é válido, essa parte fez isso mesmo, essa parte usufruiu as férias mesmo, ou então ela assinou o recibo de férias, mas continuou trabalhando, isso tudo acaba no segundo grau. Então, a gente tem que ser bem minucioso na análise probatória, né? Então, mais ou menos assim que funciona. Bem interessante, Larissa. Eu até, né, desculpem até a minha ignorância, eu nem sabia direito como funcionava um tribunal, porque nunca trabalhei em nenhum tribunal, né? Mas sabia mais ou menos como era, né? Que o relator, como você falou, achei bem interessante mesmo. Que o tribunal se dividia em turmas, né? Os processos são distribuídos para turmas. E daí cada turma tem alguns desembargadores, alguns juízes de segunda instância, né? Aqueles para quem a gente recorre. E daí tem isso, justamente mais de um, né, para que você possa ter espaço, né, porque você já recorreu de uma decisão produzida por um único magistrado, né, agora você vai mandar com o recurso o teu caso pelo menos para uns 3 avaliarem ali, né, então é uma opinião de 3 pessoas, acho que é uma garantia maior, né, porque 3 pessoas podem divergir, né, daí tem o relator que faz lá um voto, assim, fala, olha, eu acho que é assim. Daí tem o revisor, que pode dizer que é isso mesmo, ou pode dizer que não, e tem mais um ainda para garantir uma maioria, né? Para garantir que vai ter um voto vencido, né? Ou pode ser unânime, como você falou. Todo mundo concorda com aquela opinião do relator. Pode ser que Isso. não. Bem interessante, eu não sabia exatamente como funcionava no TRT. Ainda há uma outra... É que, assim, os processos de conhecimento que a gente fala, eles são julgados pelas turmas, né? Há essa divisão pelas turmas. E há também os processos de execução que também vêm para a gente. Então, quando o processo já transitou em julgado, ou execução pode ser provisória também, mas assim, quando já existe uma decisão e a parte está executando essa decisão, digamos, o processo já transcorreu, já foi para o TST, que seja, já voltou, transitou em julgado, que a gente fala, que é quando não existe mais a chance de nenhuma modificação, né, já foram todos os prazos para recurso, já acabou, o processo está decidido. E aí ele volta para ser executado. E nesse caso também existe esse direito ao duplo grau de jurisdição que a gente fala. Então, a parte entra lá e às vezes é fácil. Se a empresa, por exemplo, foi condenada ao pagamento ali, X, vai voltar para a vara que vai fazer os cálculos ou vai mandar para o contador, se for, quando são complexos, são cálculos muito complexos, geralmente manda para um contador de fora. Ou então, às vezes, é feito pela própria parte, quando é mais simples, às vezes é uma verba, só o pagamento de verba decisória, então é mais fácil você fazer esse cálculo, até a parte mesmo apresenta. E isso também pode gerar alguns debates, às vezes a parte executada, né, a devedora, discorda daqueles cálculos, o juiz vai decidir quem que tem que estar com a razão, e a parte pode também recorrer. E nesse caso, daí não é julgado pela turma, é julgado pela seção especializada, que é composta por, atualmente eu não lembro quantos desembargadores compõem a especializada, mas o meu chefe particularmente compõe a especializada, então ele julga, daí o nome do recurso é agravo de petição, né, quando a parte, enfim, discorda da decisão, pode ser diversas situações, pode ser, houve uma penhora de um imóvel, a parte alega que é bem de família, que não poderia ser penhorado, às vezes discussões matemáticas, é bem interessante, porque eu também faço esse auxílio na redação de agravo de petição. Às vezes eu quero, meu Deus, eu não tô entendendo essa conta. É legal por causa de... Eu particularmente gosto. Muita gente da Justiça do Trabalho, servidores, às vezes até magistrados, não gostam muito de lidar com a execução por causa disso, porque é bem... Sai um pouco daquela lógica estrita de jurídica, né? Porque você tem que analisar além do direito,
também o cálculo, se puxa, será que ela tem razão? Será que ela incluiu na base de cálculo da hora noturna também as horas extras? Existem às vezes esses. Eu particularmente gosto, eu gosto de fugir um pouco, acho que quebra o nosso pensamento do dia a dia, mas existe. Existem também tem mandados de segurança, outros tipos de ação, mas daí eu não lido, geralmente fica para os assessores, porque o gabinete é dividido entre assistentes e assessores. Os assessores, digamos, são os chefes que vão, digamos, gerenciar ali como é que fica o gabinete, são o chefe do pessoal. E eu sou assistente, no caso, eu fico mais com a parte da redação das minutas, etc e tal, eu não gerencio o gabinete, né? E aí fica mais para os assessores mesmo. Geralmente eles fazem essas ações especiais que a gente chama. Então eu lido mais com o processo de conhecimento ou na execução. Legal, Larissa. Estou aqui me sentindo até mais ilustrado agora sobre o funcionamento do TRT, né? Eu não sabia, nunca tive essa experiência no tribunal, tinha uma ideia vaga, né? Mas assim ficou bem concreto, bem legal. A única coisa que eu tinha para te perguntar ainda quanto ao cargo de analista, né? Seriam duas questões. Primeira, só existe analista no judiciário ou existe analista em outras instituições que os nossos alunos eventualmente viram, como o Ministério Público, Defensoria, né, enfim, essas outras instituições, né, Ministério Público de Contas, que eles viram também. Em segundo lugar, nossos alunos, se eles quiserem ser analistas algum dia, nossos do médio em geral, os meus imediatamente e os do médio em geral, né, que assistirem, eles podem fazer um concurso para analista saindo do ensino médio ou eles vão ter que estudar um pouquinho mais ainda? Judá, o cargo de analista não é específico para o judiciário. Digamos, o concurso que eu fiz, a carreira que eu tenho, é de analista do Poder Judiciário, dos servidores da Justiça Federal, na verdade, é a mesma carreira, né? O analista do TRT é a mesma carreira do analista do Tribunal Federal, né, do TRF. Mas existem analistas diversos em outros cargos, né, em outras instituições. Existe analista do Ministério Público da União, por exemplo. São carreiras parecidas nesse caso, mas aí pode haver variação na remuneração, em alguma forma de algumas especificidades da carreira, né? Por exemplo, na lei que rege a minha carreira, existe lá adicional de qualificação, então existe esse incentivo, digamos, a gente fazer cursos, daí a gente tem um acréscimo de, sim, 1% sobre o salário base, mas, assim, existe esse incentivo, a gente está sempre se atualizando, porque daí esses cursos, por exemplo, eles valem 4 anos, essas especificidades de cada carreira daí, né? Mas analista é um cargo que ele é privativo de bacharel em direito, no caso do analista judiciário, né? Eles cobram que seja formado em direito para exercer, então os alunos teriam que fazer a faculdade e depois prestar esse concurso. Mas eu queria salientar que existe o cargo também de técnico judiciário e que, por exemplo, em diversas situações no tribunal não existe essa diferenciação tão evidente, mas aí geralmente quando o técnico é formado em direito, o que acontece é isso, que existem pessoas que entram como técnico, por exemplo, que é um cargo direto de carreira de nível médio, e vão fazer direito depois, que já estão lá, né? Isso seria ideal, por exemplo, para os seus alunos, que já vão ter uma base muito legal de direito que a maioria das pessoas não tem quando se forma no ensino médio, e poderiam entrar, por exemplo, e cursar direito depois. E existe uma flexibilidade no tribunal, assim, por exemplo, eu trabalho com alguns técnicos, são meus colegas, são formados em direito, algumas se formaram depois que já tinham entrado no tribunal, outras pessoas, às vezes, já eram formadas em direito e passaram de técnico, que é uma carreira bem bacana também. Então, existe essa possibilidade, né? Mas para o cargo de analista é exigido o bacharelado em direito e é uma carreira privativa. Existe também o cargo de analista administrativo no tribunal, são bem poucos analistas administrativos, porque, como eu falei, a maioria dos servidores estão nas carreiras, nas atividades fim. Mas o analista, mesmo o analista administrativo, daí ele é cobrado um curso superior, não exigindo necessariamente a formação em direito. Ah, que legal, então, eles já ficam sabendo, né, que tem a opção para eles de técnico, o Maílson Puba falou para eles do cargo de técnico, já tinha destacado isso que você destacou, né, que eles podem, concluindo o ensino médio, já fazer esse concurso com vantagem de terem tido matérias jurídicas, né, então a maior parte das pessoas não tem, isso é uma vantagem que eles têm, de verdade, os meus alunos, pelo menos.
E o cargo de analista já é um cargo acima, né? E também em termos de remuneração, inclusive a remuneração do analista é quase o dobro da remuneração de técnico inicial. Não chega a ser o dobro, mas tá beirando ali. É um salário bem melhor do que o de técnico, né? Então, e esses já exigem um ensino superior. Interessante, às vezes eles fazem o de técnico, fazem a faculdade e depois passam um de analista. Também pode ser. É bem comum até, no tribunal acontece. Muitas pessoas que estão lá entraram como técnico, aí de repente está lá e vê o analista ali do lado, e, putz, às vezes eu vou me formar em direito, estou formado também, acabam prestando. E é legal que quando você já está no tribunal, geralmente você consegue continuar na sua lotação, quando você é técnico e vira analista. Não sei exatamente se existe, mas geralmente é permitido, assim, o lugar que você está, porque daí é interesse público também que você continue ali, né? Você já está naquela vara, já está naquele gabinete. É bem comum que as pessoas façam isso no tribunal, que passem de técnico a analista. Eu, no caso, entrei direto analista. Na época, eu até prestei técnico, foi interessante, porque eu prestei técnico a analista e acabei passando de analista, não de técnico. Foi assim, também a prova foi no mesmo dia, não sei, e é difícil, assim, não necessariamente, né? Concurso é essa caixinha de surpresas. É Mas um pouco de sorte também o concurso, né? Que bom que você é passou para sorte. analista, né? É um pouco de sorte de cair aquilo que você mais está sabendo, como que você está no dia, enfim, tem muitas coisas, né? Mas, enfim, é uma possibilidade para os seus alunos, com certeza. Ou entrarem de técnico e irem para analista, ou então quem gostar e for para o direito, daí fazer, é uma profissão que, como você disse, é uma remuneração que permite uma estabilidade financeira, é, muito boa, é um cargo que permite que você faça várias coisas. Como eu disse, eu entrei direto no segundo grau, eu particularmente gosto, aprendi muita coisa lá. Eu também não conhecia muito internamente o Poder Judiciário, eu não tinha estagiado durante a faculdade no Judiciário. E, de fato, é muito interessante, assim, mas permite que você vá. Eu poderia ter ido para o primeiro grau, conheço pessoas que entraram comigo, às vezes, direto no segundo grau também, acabaram indo para o primeiro grau, por preferirem trabalho lá, ou até setor administrativo. Existe essa possibilidade, né, de uma mobilidade interna, digamos assim. Com certeza, né? Uma vez você entra no órgão, você pode ocupar diversas funções, porque o analista não faz só uma coisa, né? Tem, como você mesmo destacou, acho que isso foi bem legal, né? Tem várias possibilidades dentro de um mesmo órgão, né? Pode ir para a primeira instância, pode ir direto para a segunda, como você fez. Mesmo na segunda, pode exercer funções diferentes, e a mesma coisa na primeira, né? Agora, o que eu queria te perguntar, Larissa, é assim, se tem algum caso, né, que tenha sido marcante para você, seja aí porque você sentiu que, né, por meio desse caso você conseguiu contribuir para a sociedade ou para a vida de alguém, ou mesmo porque foi um caso interessante ou um caso engraçado que você queira contar aí para o nosso pessoal do médio. Olha, bom, são vários casos, é muito interessante, assim, quando a gente lida, como eu falei, a gente não tem essa divisão de matérias, né, nas turmas, então a gente pega de tudo. Eu acho que um dos casos que eu me lembro, assim, que foi um dos primeiros que me chamou a atenção, era um caso que um empregado, ele foi dispensado por estar envolvido com atividades assim de greve, ele, na verdade de movimentação, reivindicação, ele era, digamos, um líder ali entre os empregados que tinham algumas reivindicações naquela empresa, e ele não era sindicalizado, ele não era da direção sindical, porque atualmente, né, no direito nacional, o dirigente sindical ele tem estabilidade, justamente por saber que, bom, o dirigente sindical ele deveria fazer reivindicações que vão muitas vezes contra os interesses do empregador. Então, ele tem essa estabilidade justamente para ele poder exercer, né, a atividade sindical, que é um direito fundamental, que é um direito, digamos, por essa diferença, né, entre na relação de trabalho. Um dos polos é muito mais fraco que o outro, né, porque um daqueles precisa daquele emprego para sobreviver, então ele vai se submeter. E justamente por isso que o dirigente sindical, para poder fazer essas reivindicações, ele tem essa estabilidade. Mas esse trabalhador não era um caso bem espontâneo, assim, que às vezes a gente estuda na prática, né? Eu lembro quando a gente vai estudar direito sindical, por exemplo, a gente vai ver isso, os direitos, quais são os requisitos para você manter no sindicato, por como que você obtém essa estabilidade. E esse era um caso bem de uma possível prática antissindical, ele foi dispensado porque ele fazia reivindicações,
mas ele não estava protegido ali naquela hipótese específica do direito. Então, isso foi bastante interessante, porque eu lembro que eu fui conversar com o meu chefe, olha isso que aconteceu, eu fui levar todos os fatos para ele, para saber como atuar. E eu achei que foi bem interessante. Geralmente, esses casos em que há uma nebulosidade, isso que é interessante, porque quando a gente trabalha no judiciário, muitos casos é a subsunção legal, digamos, subsunção que a gente diz é a aplicação da lei. Prestou horas extras, ficou aprovado, não foi pago, então é devido, é a simples aplicação da lei, digamos assim, né? Mas quando exige essa interpretação maior, eu acho que foi quando eu senti mais, nossa, que importante isso que eu estou fazendo, que importante eu fazer uma análise probatória, levar para o meu chefe uma análise probatória bem completa, interpretar o direito, claro que, né, com o auxílio dele, com o auxílio dos meus colegas, etc e tal, mas que interessante a gente poder fazer essa análise, mesmo que não esteja ali, né? Outro caso interessante também, mais ou menos nessa mesma linha, foi de uma empregada que ela tinha um filho com alguns problemas, estava no espectro autista, mas além disso tinha uma necessidade de acompanhamento de diversos tratamentos e ela pedia a redução da jornada de trabalho para poder cuidar do seu filho. Não tem também uma previsão legal específica, existe até lei estadual de servidores, mas no caso ela era empregada. E ela pedia isso, ela pedia o direito à redução da jornada de trabalho. Era uma empregada pública, porque, enfim, é muito difícil um empregado da iniciativa privada entrar com um pedido desse. Mas também era esse o caso, era o caso de você fazer essa análise entre o direito melhor interesse da criança, a possibilidade da pessoa ficar em casa, mas também o direito da livre iniciativa, será que existe esse direito ou não? Então, esses casos assim que há essa dificuldade, existe uma necessidade de uma interpretação do sistema jurídico de uma forma mais ampla, uma análise das condições fáticas, acho que são os casos que mais me chamam a atenção. Legal, Larissa. Eu fiquei bem curioso sobre o primeiro caso que você mencionou, né? E qual que foi a solução? Reverteu a demissão? Não reverteu? O que vocês decidiram? Isso, ela foi revertida, ela foi entendida como discriminatória, porque apesar dele não ser sindicalizado, eles estavam montando, na verdade, era um nascimento de um sindicato ali que estava surgindo mesmo, né? E os trabalhadores eles estavam se unindo espontaneamente. A gente vê muitos casos dele, porque muitas vezes existem sindicatos que não são representativos, e os trabalhadores acabam se unindo ali espontaneamente, até no caso, por exemplo, dos motoristas de aplicativos, que esses dias a gente viu, isso não veio nenhum caso desse para mim, mas digo, são movimentos que a gente vê na sociedade. Então, nesse caso, a turma entendeu que sim, que havia, foi uma dispensa discriminatória, eu não lembro especificamente que foi, acredito que teve a reintegração do empregado e ainda uma condenação em danos morais, porque ficou provado mesmo, houve vários testemunhos que demonstraram que a demissão, a dispensa dele foi direta pela atuação ali na reivindicação de direitos, e ele não tinha exercido não tinha abusado do direito dele, ele simplesmente estava se reunindo com os empregados fora da área de trabalho, não tinha feito nada para ser sido dispensado, então tinha sido só uma tentativa de desmobilizar aqueles trabalhadores, o que não é lícito, né? Entendi, que legal, né? Então quer dizer que vocês ali, o judiciário em particular, tem essa função de, às vezes, avaliar as questões um pouco além do que a lei diz, né? Assim, pegar, como se diz, o espírito da lei, né? Qual que era a finalidade dessa norma que protege o sindicalista, né? Sindicalizado formal. Esse daí não estava formalizado ainda, mas acho que a lógica era muito a mesma, né? E nisso acho que vocês acabaram protegendo não só o direito ao trabalho, que é um direito fundamental, né? Dessa pessoa em particular, que tinha ficado sem trabalho, mas também os direitos dos trabalhadores. Além disso, outros direitos, né? Deles se organizarem, deles reivindicarem direitos, né? Deles reivindicarem condições melhores de trabalho. Acho que foi, poxa, uma atuação muito importante mesmo, né? Eu acho que fazendo esse tipo de trabalho, você deve se sentir muito motivado às vezes, né? Não sei como é que é para você, né? Eu queria saber, assim, mas para concluir essa entrevista, né? Quais são as suas motivações como analista judiciário? O que te motiva no final do dia a continuar fazendo esse trabalho com a qualidade que você faz? Ou até o que te motiva a ir além, quem sabe, né? Muito rapidamente aqui, só para a gente concluir.
Eu realmente me sinto muito motivada, eu gosto bastante do meu trabalho. Eu até já pensei nisso, nossa, será que foi certo eu entrar já direto no segundo grau? Será que eu deveria ter passado pelo primeiro antes? Enfim, coisas que. Mas eu gosto bastante de onde eu tô, então eu acabei ficando, já faz 7 anos que eu tô nessa lotação. Eu gosto muito, eu aprendi muito, como eu falei, eu nunca tinha trabalhado no judiciário. Antes de entrar, eu até nem cogitava, assim, a carreira da magistratura, trabalhei, eu sempre pensei mais no cargo do procurador do trabalho, né? Eu ainda é um cargo, eu almejo isso, apesar de gostar da onde eu estou, eu penso em outros concursos. Hoje em dia até a magistratura, depois de ter entrado no judiciário, visto como funciona, eu acho bem legal como funciona. Eu acho que você vê na prática ali como o seu trabalho, você fazer um processo que seja bem instruído, que você analise bem as provas, que você não trate como mais um, mas sim como um caso. Às vezes é o caso da vida da pessoa, às vezes a pessoa teve um acidente do trabalho, ela se acidentou ali por culpa da empresa que não observou, ou então uma empresa que vai ser condenada também injustamente, tendo cumprido toda a legislação, por enfim, acontece também, os dois casos acontecem. Então, é, eu gosto bastante, mas eu também penso em outros concursos. Eu acho que o cargo de analista ele permite isso, porque você tem uma estabilidade, existe bastante trabalho, sim, mas é uma jornada de trabalho que permite. Eu já trabalhava em casa antes da pandemia, por exemplo, alguns dias, porque os processos hoje são todos eletrônicos, então permitem que você trabalhe em casa. É possível que eles tenham esse controle, né, da sua produtividade à distância, permite isso. Então, na pandemia também é uma coisa muito boa, né? Eu estou trabalhando em casa agora todos os dias por causa da pandemia, não houve ainda o retorno presencial, mas que também permite tanto que você fique nesse cargo enfim, existem muitas pessoas que entram e ficam lá, eu tenho essa tranquilidade também que se eu ficar ali, é um lugar que me faz feliz, mas também permite que você estude para outras carreiras, sabe? É algo, inclusive, que eu, nesse momento, ainda pretendo estudar para outras carreiras e ir atrás de outras coisas, até, de repente, de ser juíza, de repente, ou procuradora. É algo que é possível, sabe? Eu acho que esse cargo permite. Existem pessoas que eu conheço, inclusive, que passaram. Eu entrei no cargo de um rapaz que, inclusive, é um amigo meu, e que ele passou para juiz do trabalho. Outro, já passaram umas 2 pessoas no gabinete que entraram e acabaram saindo porque passaram no concurso. Outras pessoas que querem ficar, porque é um cargo que te permite uma certa tranquilidade, que te dá uma estabilidade financeira. Então, é isso. Muito legal, Larissa. Assim, eu fico bem feliz de ouvir de você que você primeiro gosta e ama o que faz, né? E consegue contribuir, né? Acho que é bem importante a gente ter analistas judiciários como você, né? Analistas judiciárias, né? Na verdade, também. E assim, eu acho que conhecendo você, né? Tendo acompanhado você também desde a graduação, sei que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa bem dedicada, eu acho que você deveria realmente fazer esses concursos maiores, porque talvez a sua contribuição seja maior também, né? Como analista tá bom, mas eu gostaria de ver você como juiz do trabalho algum dia, como procurador do trabalho, enfim, porque acho que talvez aí Obrigada. você poderia aplicar a sua dedicação, a sua inteligência numa coisa que talvez tenha uma repercussão maior para a sociedade, para as pessoas, né? Como você mesma disse, acho que esse feeling é muito importante, né? De que aquele caso não é só mais um caso, aquele caso às vezes é a vida da pessoa que está ali, né? E você contribui para a vida das pessoas. Como analista, quem sabe, né? Daqui a um tempo, como de outras formas também. E eu espero que sim, né? Torço por você. E Obrigada, agradeço, Judá. imagine, agradeço a tua disposição para falar aqui para os nossos alunos e eventualmente para outros alunos do MED também. Fica aqui meu muito obrigado. E não sei se você quer deixar uma última mensagem aí, só para a gente encerrar. Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de poder dizer aqui, compartilhar um pouco de como é a minha profissão. Eu acho muito legal essa iniciativa, porque eu mesma não tinha uma concepção de exatamente como era o cargo. Eu lembro quando eu passei no concurso, quando eu fiz o concurso, foi uma coisa assim, eu estava completamente perdida, fui atrás de pessoas que eu conhecia e que já estavam no tribunal. Então é bem legal as pessoas saberem que existe essa profissão, existe essa possibilidade, tanto na justiça do trabalho como em outros ramos do judiciário, que permite que a pessoa fique ali, ou que então que a pessoa vá para outros cargos. Tem diversas coisas que podem ser feitas. É muito interessante. Eu acho que cada vez mais a gente precisa disso, né? De um serviço público, de um poder judiciário, de pessoas interessadas. Então,
Espero que inspire seus alunos de alguma forma, aqueles que de repente se identifiquem com o direito do trabalho. Existem pessoas também que entraram no DRT, às vezes nem queriam, nem se interessavam no direito do trabalho e passaram a gostar depois. Eu tenho colegas assim, que às vezes estudavam para outra carreira, para o TRF, para o TJ, entraram ali e acabaram se apaixonando pelo direito do trabalho, até pretendem seguir a carreira trabalhista. Então, existe essa possibilidade, sabe? A gente aprende muito e é uma responsabilidade ali que a gente tem, mas a gente se ajuda, é legal. Ser servidor é isso, né? A gente compartilha com os colegas as nossas dúvidas, as nossas frustrações, e eu gosto bastante. Espero que as pessoas que vejam e tenham algum interesse se estimulem a seguir essa carreira, porque é bem bacana mesmo. Com certeza eles vão ver você e vão achar, no mínimo, interessante, né? E no mínimo vão saber que existem essas instituições nas quais eles podem buscar os seus direitos, né? Eu acho que isso é bem importante também, mesmo que eles não sigam as carreiras, é o que eu sempre falo para eles. Sim, com certeza. Só de entender o funcionamento já faz uma diferença, né? Qualquer atuação que forem, se forem advogados, por exemplo, saberem mais ou menos como que funciona ali dentro, acho que faz, né? E parabéns para você pela essa iniciativa, acho bem interessante, acho que você contribui muito para a formação dos seus alunos. Tomara, né? Vamos ver. Eu espero que sim, né? Eu faço isso sempre pensando neles e também em outros alunos do MED, eventualmente. Mas, assim, agradeço realmente a tua presença, a tua disposição e fico aqui sempre na torcida por você. Até mais. Obrigada, Judá. Tchau, Tchau, até tchau. logo.